Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Essa é a aula 6 e 7 de Química 1 e a gente vai falar sobre balanceamento, que está dentro do conteúdo de estequiometria. Então, antes de começar sobre o balanceamento, é preciso relembrar sobre alguns conceitos básicos em relação à reação química. Então, primeiro, o que seria uma reação química? Então, para a gente poder lembrar o que seria uma reação química, eu peguei esse vídeo que ilustra a reação de ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Foi adicionado ali um indicador de ácido e base no cloreto de sódio e no ácido clorídrico. Então, para a gente poder lembrar o que seria uma reação química, eu peguei um vídeo que mostra a reação do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio. Vai ser adicionado um indicador de ácido e base nas duas substâncias que são os reagentes. Os indicadores foram colocados nos reagentes para poder comprovar que a reação química vai acontecer. Então, uma reação química é toda vez que acontece a transformação da composição química da matéria. Essa reação química ela pode ser representada, e a representação vai ser na forma de equação, e a gente vai chamar essa equação de equação química. Então, a gente vai ter aqui uma equação química que vai representar a reação química do vídeo. Nessa equação química, a gente tem os reagentes, um sinal de mais. Esse sinal de mais indica que está reagindo com. Então, eu vou ter um reagente que está reagindo com o outro reagente. E a seta indica que está sendo formado os produtos, que são também dois outros produtos, duas outras substâncias. Então, a gente tem aqui o ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio e água. Então, a gente vai ter um número também no início da molécula, que significa o coeficiente. Além dos coeficientes, a gente também pode ter um número que vai estar ao lado do átomo, um número menor, que vai estar sempre do lado direito. Esse número indica a atomicidade, que é, na verdade, a quantidade de átomos que eu tenho daquele elemento químico. Então, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Em uma reação química, a gente vai ter a estrutura do átomo que vai ser mantida. Então, se eu tenho um átomo do lado dos meus reagentes, esse mesmo átomo ele vai ter que ser encontrado no lado dos meus produtos. Então, nenhum átomo desaparece por mágica ou por evaporação. O átomo ele sempre continua ali, tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Aqui eu tenho uma equação química e essa equação química está balanceada. E como é que eu vou saber que essa equação química está balanceada? Eu vou analisar a quantidade ou a atomicidade dos átomos que eu tenho do lado dos reagentes com a quantidade de átomos que eu tenho do lado dos meus produtos. Então, por exemplo, aqui, carbono, eu tenho um carbono. Esse um carbono, ele apresenta também aqui do lado dos meus produtos. Então, se eu tenho um carbono do lado dos meus reagentes, eu tenho um carbono também do lado dos meus produtos. Então, aqui o carbono está balanceado. O oxigênio, do lado dos meus reagentes, ele tem 2 átomos de oxigênio. Então, se eu comparar com a quantidade de átomos do lado dos produtos, ele também vai apresentar em 2 quantidades. O balanceamento das equações ele tem que obedecer uma teoria, que é a teoria da lei da conservação das massas, criada por Lavoisier. Sendo assim, as quantidades iguais do lado dos produtos com a do lado dos reagentes mostra que a gente tem uma equação química balanceada. Já aqui eu tenho uma reação química, uma equação química não balanceada. Por que não está balanceado? Se eu analisar aqui o hidrogênio, eu tenho 2
E desse lado dos produtos eu também tenho 2. Então, aqui o hidrogênio está balanceado. Só que se eu olhar o oxigênio, eu vou ter um oxigênio do lado dos meus produtos e 2 oxigênios do lado dos meus reagentes. Se eu tenho átomos em quantidades diferentes antes da seta, com a quantidade de átomos depois da seta, isso indica que a minha equação ela não está balanceada. É muito importante saber fazer o balanceamento das equações para poder resolver exercícios que está relacionado com conteúdo de termoquímica, de cinética, química ou até mesmo de questões de estequiometria. A gente pode balancear uma equação de 3 formas, ou por tentativa, ou por escolha arbitrária de coeficientes e de atomicidade, ou por reação de oxidação. A primeira regra vai ser escolher qual elemento químico que a gente vai começar o balanceamento. Nesse exemplo, a gente tem que balancear o oxigênio, porque é ele que está desequilibrado em quantidades. A segunda regra é começar pelo átomo que apresenta apenas uma única vez na molécula ou em moléculas diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho oxigênio uma vez, aqui eu tenho oxigênio outra vez. Se eu tivesse o oxigênio repetindo aqui em moléculas diferentes, eu não poderia começar por ele. O que não é o caso desse exemplo. Então, a gente vai começar pelo oxigênio, porque é ele que tem que ser balanceado. Sendo assim, a gente tem que pensar qual é o valor que eu tenho que multiplicar essa molécula para que essa molécula fique com 2 oxigênios, ou seja, a gente vai colocar um número aqui, que multiplicando a molécula inteirinha, a gente vai obter a quantidade de 2 oxigênios. Então, o coeficiente seria 2, porque se eu multiplicar 2 por 1 oxigênio, que seria a quantidade de oxigênios que eu tenho aqui, a gente vai conseguir ter 2 oxigênios. Só que se eu multiplicar o 2 pela molécula, eu multiplico também o hidrogênio. Então, eu vou multiplicar a molécula inteira quando eu tenho esse coeficiente aqui na frente. Então, eu vou ter 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Logo, eu vou ter que balancear o hidrogênio que está desse lado também. Então, eu tenho que transformar a quantidade de hidrogênios do lado dos meus reagentes em 4 também, como eu tenho do lado dos meus produtos. Então, o número que eu multiplico por 2 para que dê 4 é 2. Então, o coeficiente do gás hidrogênio é 2. E aí, sobrou esse oxigênio aqui, ó, que não tem coeficiente. Ele deveria ter um coeficiente? Ele deveria. Então, qual é o número que eu tenho que multiplicar por 2 para que eu possa ter 2 oxigênios? Seria 1. Então, nesse caso, eu vou ter como coeficiente do oxigênio do meu reagente o coeficiente 1. Então, 2 vezes 2 hidrogênios são 4, que balanceia com a quantidade de hidrogênios que eu tenho do lado do produto, que também é 4. 1 vezes 2 oxigênios são 2 oxigênios, que vai ficar igual à quantidade de oxigênios, que são 2 aqui do lado dos meus produtos. A gente vai estudar 2 métodos que podem ser utilizados para reações que não sejam de oxi-redução. Então, primeiro vai ser o método algébrico. Como que a gente vai fazer o método algébrico? Primeiro a gente vai ver aqui quais são os elementos químicos que precisam ser balanceados. Então, aqui eu tenho 2 nitrogênios e aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 2 hidrogênios e aqui eu tenho 3. Então, essa equação não está balanceada. Eu vou ter que balancear tanto o nitrogênio quanto o hidrogênio. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Eu vou escolher aquele elemento químico que não se repete, então nenhum deles vão se repetir, então posso começar tanto por um quanto por outro. Então, eu vou começar pelo hidrogênio. O que a gente vai fazer pelo método algébrico? A gente vai trocar o número da atomicidade. Então, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Então, aqui na frente do hidrogênio, eu vou colocar o 3. E aqui na frente da molécula que vai o hidrogênio, eu vou colocar o 2. Então, o 2 daqui eu vou colocar aqui. Tá horrível meu 2, mas tudo bem. E aí, a gente vai verificar como que ficou a minha quantidade de átomos. Então, aqui, ó, eu tenho 2 nitrogênios, porque 2 vezes 1
dá 2. Então, eu tenho 2 nitrogênio desse lado também. 2 vezes 3 hidrogênios, eu tenho 6 hidrogênios. Ai, gente, desculpa, tá horrível, mas dá pra entender. Aqui eu vou ter 2 nitrogênios. E aqui eu tenho 6 hidrogênios. Então, aqui a gente vai ter uma equação balanceada. O segundo método é o método por tentativa. A gente vai usar a palavra macho. O macho para a gente conseguir fazer aqui o balanceamento. Então, o que significa o macho pra gente? O macho significa que eu tenho que começar por uma ordem de elementos químicos. Primeiro os metais, depois os ametais, depois o carbono, depois o hidrogênio e por último o oxigênio. Então, aqui eu tenho uma equação química e a gente vai fazer o balanceamento por tentativa. Então, aqui eu tenho metal? Eu não tenho nenhum metal nessa equação. Eu tenho ametal, diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio? Eu não tenho ametal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, por exemplo, ametal, nitrogênio, enxofre, todos esses elementos da família 13 até a família 16. Então, não tem nenhum metal aqui diferente de oxigênio e hidrogênio. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que começar pelo carbono. Então, eu não tenho metal, não tenho metal, então eu começo pelo carbono. Então, começando pelo carbono, eu tenho um carbono aqui, tenho um carbono aqui, então eu não vou precisar mexer nele. Depois, eu tenho que ir pro hidrogênio. Então, o hidrogênio aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2. O que eu vou fazer? Eu preciso dar um número para esse hidrogênio aqui, para essa molécula onde eu encontro o hidrogênio, que faça eu ter a mesma quantidade que eu tenho aqui. Então, se aqui eu tenho 4, aqui eu também tenho que ter 4. Então, o número que eu tenho que multiplicar por 2 para dar 4 é o 2. E agora eu vou, por último, para o oxigênio. O oxigênio, eu tenho 2 aqui, e aqui eu tenho 2 aqui, e aqui eu tenho 2 vezes 1, aqui eu tenho o número 1, então 2 vezes 1 é mais 2 oxigênios. Então, nesse caso, o lado dos meus produtos tem 4 oxigênios. Então, qual é o número que eu tenho que multiplicar por 2 para dar 4? É o 2. Logo, eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui. Tenho que colocar número aqui? Tenho que colocar o coeficiente, que é o número 1. E aqui também é o número 1. A gente consegue utilizar o método algébrico ou o método por tentativa em algumas equações químicas não balanceadas, mas existem algumas reações químicas, em especial aquelas que sofrem reação por oxidação, que não dá para poder usar o método algébrico nem o método por tentativa. E a gente vai ter que usar a reação de oxidação para poder fazer o balanceamento. Ou seja, a gente vai ter que usar o número de oxidação dos elementos químicos da reação. Então, eu vou usar esse exemplo de reação química, onde eu vou ter que descobrir primeiro qual vai ser o número de oxidação dos elementos, determinar quem oxida e quem reduz. Então, ao descobrir que o enxofre oxida, a gente tem lá o número de oxidação, que era 0 do lado dos reagentes, e do lado dos produtos vai ser 6. Ele variou, então, de 0 para 6. Segunda regra é pegar essa variação de oxidação, que foi 6 no caso, de 0 para 6, e multiplicar pela atomicidade. O que seria a atomicidade? A quantidade de átomos que eu tenho do lado dos reagentes, do lado dos meus produtos. Eu tenho uma vez ele aqui, uma vez ele aqui. Então, eu vou pegar a variação e multiplicar por 1. Então, a variação de oxidação é igual a 6. O elemento químico que vai reduzir vai ser o nitrogênio. Então, o nitrogênio vai variar de 5 para 4. Então, aqui ele era 5 e do lado dos produtos ele vai ser 4. Então, a variação de 5 para 4 é 1. Você vai pegar essa variação e multiplicar pela atomicidade. Você tem um nitrogênio aqui, um nitrogênio aqui. Então, a variação, que é 1, vezes a quantidade, que é 1, é igual a variação de redução, igual a 1. Depois que você descobriu qual vai ser a variação de oxidação e a variação de redução, vocês vão inverter esses valores. O 6 você vai dar pro nitrogênio
Então, aonde está o nitrogênio, você vai pôr o 6. E aonde tem o enxofre, você vai pôr o 1. Então, aqui você vai pôr o 1. Depois que você colocou o número, o coeficiente na frente dos átomos, das moléculas, por sinal, a gente vai ter que continuar o balanceamento pelo método de tentativa. Então, continuando pelo método de tentativa, a gente teria aqui um enxofre, e aqui eu tenho um enxofre, então eu não tenho que mexer nessa molécula, não mexo nessa molécula. Essa molécula aqui, eu tenho 6 hidrogênios, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 1 nitrogênio, dá 1 também. Então, eu tenho que verificar do lado dos meus produtos. Desse lado aqui, ó, o hidrogênio, ele tem 2, mais 2 aqui, então eu tenho 4. Só que o hidrogênio, ele repete 2 vezes em moléculas diferentes, então eu não vou começar pelo hidrogênio, eu vou começar pelo nitrogênio, porque ele tem uma única vez aqui a representação nele em uma única molécula. Desse lado eu tenho 6, desse lado eu também tenho que ter 6. Então, qual é o número que eu tenho que pôr aqui para multiplicar por 1 e que dê 6? É o 6. Ai, gente, tá horrível com essa canetinha, mas dá para entender. Depois eu vou pro lado do hidrogênio. Então, o hidrogênio eu tenho 6, desse lado eu tenho 4. Eu vou mexer nessa molécula e não nessa, porque senão eu vou ter que desequilibrar de novo a equação por causa do enxofre, que já está balanceado. Então, qual é o número que eu tenho que colocar aqui para multiplicar por 2 e somado a 2 dê 6? Então, eu tenho que ter 4 hidrogênios aqui para somar com 2 aqui para dar 6. 4 mais 2, 6. Então, eu tenho que colocar o 2 aqui, porque 2 vezes 2 é 4, mais 2, 6. E aí, a gente vai ter uma equação balanceada. Aqui vai o 1 e pronto. Eu vou deixar esse exercício aqui para vocês fazerem o balanceamento por oxirredução e uma lista de exercícios de balanceamento aqui na descrição do vídeo, para vocês fazerem no caderno e me mandarem uma foto da resolução de vocês para a próxima aula. Tudo bem? Um beijo e até mais!